Vivemos em uma era onde discordar virou crime? Será que a tal cultura woke nos trouxe liberdade ou nos aprisionou? Linguagem neutra, banimento de obras, cancelamento. Estamos educando ou doutrinando? Cultura do respeito a todos, mas Tolerância de quem discorda. ideia de inclusão que acaba divergindo pensamentos diferentes. Gente com medo de falar, autocensura, o que nós conhecemos como também a espiral do silêncio. Eis a grande pergunta que fica no ar. Se a liberdade de expressão não é válida para todos, então para quem ela é válida? Temas como esse nós vamos abranger no episódio de hoje. Assim que seja bem-vindo. Muito bem, meus queridos, estamos começando um episódio mais e hoje trataremos de tema polêmico, contemporâneo e controverso. Falaremos sobre ideologia de gênero e a cultura woke. E hoje não temos nada mais, nada menos que o escritor desse maravilhoso livro, ao qual eu já li e recomendo. Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado. Douglas, quem que nós temos hoje na mesa, meu querido? Fala pra nós. É isso aí, meu amigo. Hoje nós temos aqui o Rafael Sanzio, nosso convidado dessa noite, que vai falar tudo sobre o seu livro e alguma coisa mais que nós vamos compartilhar aqui nessa mesa. Hoje, não, Michel, hoje vai ser um dia de Mano, hoje vai ser desvendar. hoje vai ser o dia que nós vamos ser cancelados. Hoje vai ser o dia que esse programa vai sair do ar. Hoje o bagulho vai ficar louco, Rafael, por favor, se apresente para nossa audiência, fique à vontade, mano. Bom, meu nome é Rafael Sanzio Amaral, né, como tá no meu livro. Eu tenho experiência, por exemplo... Peraí, tu corta isso aí. Não corta não. Deixa quieto. Não corta não. Então, Esse vai dar um corte, isso sim. A questão é que a minha formação é realmente em propaganda, para a compreensão da propaganda como arma de guerra, mas eu tenho experiência no campo corporativo, trabalhei em muitas empresas grandes em Londres, trabalhei no Brasil, mas a minha expansão intelectual ela se deu completamente fora do Brasil, né? Porque no Brasil a gente vive superficialmente, assim como vocês. A gente vive hoje, eu vivo na Espanha, vocês vivem aqui na Catalunha, que também é Espanha, obviamente, né? Por pouco tempo, já nós separa. Vai ser República Islâmica Catalana, né? Tá aí, ó, vem, cara, começa o cancelamento aqui. Então, e aí a intenção que eu escrevi esse livro, entrando na questão do livro, eu queria entender de onde vem essa questão, que a gente conhece de transexualidade, enfim, e aí isso é um assunto bem amplo que se a gente for datar isso vem de muito tempo, mas que especificamente foi potencializado hoje, porque é uma engenharia social. As principais vítimas dessas questões de transexualidade de gênero são os próprios gays, lésbicas e bissexuais, até porque essa semana agora eles se separaram da sigla trans, agora só é LGB. Os trans já se separam. Nem os próprios gays, as lésbicas, as lésbicas aguentam. Já que nós começamos agora, Michel, vamos começar a falar sobre o livro e depois vamos entrar nesse tema que é bacana. Para esse livro aí, aqui está. O que as pessoas, quando lerem esse livro, não? O que você aconselha? O que você aconselha para o leitor que esteja buscando, que vai encontrar dentro desse livro? Olha, essa questão você tem que conhecer o inimigo. Essa questão de gênero, ela se tornou realmente uma questão de sobrevivência das famílias. Porque o objetivo é destruir o padrão que nos trouxe como sociedade forte, tanto militar como econômica. Sem a família, o indivíduo ele está assim, largado ao léu e facilmente ele vai ser cooptado pelos governos e vai ser um escravo, né? Aquele livro que é o Admirável Mundo Novo, que é o Brave New World, ele fala muito bem como seria essa sociedade distópica. Então, o objetivo é justamente destruir os padrões que nos trouxeram como indivíduos fortes. Por exemplo, tu não nasceu do nada, tu tem um pai e uma mãe. O Michel, eu. E o que trouxe a sociedade que a gente vive hoje como
potência. O que levou os Estados Unidos, por exemplo, a ser potência? O Brasil, o Egito, a Babilônia. Isso não se fala muito. Então, eu fiz um apanhado histórico, filosófico e estrutural para que as pessoas conheçam. Respondendo a tua pergunta, desculpa. Você vai conhecer o inimigo e você vai entender como se prevenir e de onde vêm essas ideias. Então, quando você se previne da destruição da sua família, por exemplo, uma criança hoje que decide que ela tem que cortar o pênis para ela ser aceita, isso é puramente uma engenharia social, sacrifício humano, satanismo, um monte dessas coisas que a gente vê hoje, que não é falado porque, não vamos falar sobre isso porque é teoria da conspiração. Como você vê hoje, são fatos. Não existe teoria da conspiração, são apenas fatos aí que as pessoas negam. Ô, Rafael, vamos tentar criar uma timeline aqui, sem trocadilhos. Nossa, olha o cara provocando já aí. Vamos tentar criar uma linha do tempo para nós podermos entender de alguma maneira a ideologia de gênero e cultura woke. Ok, para nós entendermos a ideologia de gênero, primeiro temos que entender a cultura woke, ou primeiro entra a cultura woke, daí passa a ideologia de gênero. Então, vamos começar por um e daí nós discernimos em direção ao outro. O que vem primeiro, ideologia de gênero, ou vem primeiro a cultura woke para logo vir a ideologia de gênero? Enfim. O wokeismo, traduzindo do inglês, é como despertar, né? Eu estou acordado para uma nova ideia de mundo. Então, isso também começa com a teoria crítica, que vem lá da escola de Frankfurt, que eu não vou me aprofundar muito nisso, senão a gente vai entrar. Pode ser que a gente entre aí nesses autores, como Marcuse, enfim. Mas, para existir a cultura woke, primeiro precisa existir a famosa guerra cultural, onde a cultura ela vai moldar a sociedade. Tudo que a gente vive hoje, vamos supor, pode ser que sejam propagandas. Por exemplo, a hipersexualização eu vou usar essa sentença latino-americano, mas é incorreto. Se fala com um espanhol aqui, não existe latino-americano, existe ibero-hispano ou hispanos, né? No nosso caso, ibero-americano, né? Desculpa, ibero-americanos. Mas o Brasil não é ibero-americano. O Brasil é ibero-americano. O Brasil é ibero-americano e os demais são hispano-americanos. Obrigado. Não, porque... Não, hispano-americano não, são latino-americanos. Não, latino se refere aos italianos. Então, nós somos se bem que Portugal também era o filho do rei, que era o rei de Navarra. Na verdade, é tudo enfim, igual. Depois... Né? Nós estamos saindo do tema. Tá, vai lá, mano. Cultura woke ou ideologia de gênero? Qual vem primeiro? Então, eu estava falando que a hipersexualização do indivíduo, por que a gente falou sobre... Qual foi a pergunta sobre isso? A cultura... Não, a pergunta é a seguinte. Nós estamos tentando criar uma timeline, uma linha do tempo. Primeiro vem a cultura woke, sim, que logo cria a ideologia de gênero e outras raízes, ou primeiro começa com a ideologia de gênero, que daí nasce a cultura woke? Não, e o que é a cultura woke exatamente? Que tanto se fala hoje em dia? A questão da identidade de gênero, ela é resultado disso. Tanto que a primeira coisa... A primeira ideia de gênero, que ela foi lançada na sociedade, ela foi lançada com o feminismo. Quem começou a questão de gênero foi o feminismo. Já começa aí. De onde vem o feminismo? Também vem dessa revolução cultural e dessa liberação, né? Essa liberação sexual que trouxe para as mulheres. Daí, consequentemente, a gente tem... Se eu desconstruo papéis principais daquela estrutura que eu falei, que é a família, sem a família, o indivíduo não é nada. Thomas Malthus, depois tu me traz de volta. Thomas Malthus, em 1793, ele disse que ia ter muita gente no mundo e aí era preciso conter esse crescimento populacional, que ia faltar comida e por aí vai. Mas isso é equivocado. Isso foi desconsiderado, foi refutado assim na mesma hora, e depois a gente descobriu que quanto mais mãos uma família tem, mais trabalho ela vai gerar, mais riqueza ela vai gerar e, consequentemente, a família vai ser rica. Aí as pessoas falam assim, você vê hoje que as famílias... elas têm um filho, 2 filhos. Por quê? Isso é impregnado, isso vem das organizações internacionais. Estou falando ONU, Unesco, Unicef, que tem o objetivo de conter esse crescimento para concentrar a riqueza. Vê que a gente sempre vê os socialistas, os comunistas, os fascistas, eles sempre... vamos tirar a riqueza dos ricos e distribuir entre os pobres. Mas, quando, na verdade, a riqueza está sendo concentrada, porque... Se você... E aonde entra a ideologia de gênero, nesse caso? Exatamente.
Quando eu falei... Ou a cultura Sim, woke. quando eu falei que, por exemplo, quando a mulher saiu dos lares para trabalhar, quem é que ela é a rainha do lar, como a gente conhece. Isso não é eu não estou sendo não é trocadilho. Ela realmente é a rainha do lar. Enquanto o homem estava fora trabalhando para dar o sustento, a mulher estava controlando o crescimento emocionalmente, ela administrava a casa. Quando já não existe esse personagem, o que acontece com a casa? O que acontece com a educação dos filhos? Dos quais Fica ao Deus dará. Exatamente. Então, quem primeiro lançou essa ideia foi Alexander Kollontai, lá na Rússia, de Stalin. Alexander Kollontai que deu essa ideia de que o Estado era responsável pela criação dos filhos, pela educação dos filhos. Mas não é uma educação, isso é uma doutrinação. Eles estão preparando militantes, tanto que as universidades estão desse jeito aí. Então, quando eu tiro as mulheres dos lares, consequentemente, a estatística mostra aumento de pedofilia, de abuso sexual, de tráfico humano e por aí vai. Se você vê uma estatística comparada da primeira metade do século passado, depois da revolução sexual liderada pelas feministas, por Alfred Kinsey, que a gente vai falar depois, John Money, entre outros, acabou aquela moralidade que a gente conhecia, onde a criança ia poder brincar ali no quintal, por aí vai, e nada ia acontecer com ela. Acabou. Porque o aumento de crimes sexuais que causavam um trauma na sociedade, consequentemente, trouxe indivíduos fracos. O que é o feminismo? O feminismo cria... O feminismo está dentro da bolsa do woke? Com certeza. Okay. Obviamente, é isso que eu quero tentar a entender. Consequência. É isso que eu quero tentar entender. O que abrange a cultura woke? O que é a cultura? É o feminismo? É a ideologia de gênero? A questão aonde que é a cultura woke? O que abraça a cultura woke? Identidade de gênero é um nome, como eu posso dizer, é um nome propagandístico, porque, na verdade, é questões de gênero, de identidade de gênero. O gênero, em si, ele foi dissociado do biológico. O gênero é assim, homem e mulher. Pronto. Okay. Aí, John Money, que a gente vai falar depois, ele dissociou o gênero da biologia. Então, você pode ser qualquer coisa. Então, a questão de identidade de gênero, o feminismo, as questões raciais, as questões de doenças mentais, de todas as fobias que há no mundo, né? A tradução de woke, o que é? Desperto. Vem do inglês woke, ele está acordado, desperto. Mas quando, na verdade, não, ele é simplesmente um militante. Aí, o woke é um nome bonitinho pra gente, que eles criaram ali americanizado, né? Isso foi na década de 70. 90, quando citou Judith Butler começou a citar. Judith Butler é a lésbica. Isso não começou lá nos 70 com os hippies, aqueles hippies loucos lá? Não era o wokeismo, aquilo tinha outro nome. Era liberdade sexual, algo assim, né? Revolução sexual. Sempre que eles querem fazer alguma coisa bonitinha, eles põem o nome americano, né? Agora é job. Antigamente era outra coisa, agora é job. Você vai fazer job. Então, o nome tá como o que eu vou dizer? Não. Garota job. de programa. É job. Cara, e assim, tu, novamente falando, trazendo o wokeismo, é simplesmente um nome bonitinho para promover um ideal que não é o ideal de verdade, é simplesmente a escravidão da sociedade por meio desta guerra cultural que veio desde a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt foram aqueles ideólogos que foram para os Estados Unidos que queriam desconstruir aquela potência que estava emergindo economicamente através daquele conceito que a gente cresceu como sociedade, como civilização até hoje, que é o patriarcado. Mas na realidade, eu estou esperando aí porque eu quero chamar alguém para dentro da conversa. Estou esperando você destrinchar aí para chamar, porque até agora tudo que você falou é para desconstruir a religião dentro da família. Mas com certeza. Qual é a única... Tudo que você está falando aí entre a família, a mãe, cuidar do lar, ser a rainha do lar, já é bíblico. Né? Com certeza. A mãe que vai passando as culturas. Por que o cristianismo hoje é tão atacado? Por que o cristianismo? Porque ele é a base de uma sociedade livre. O povo fala assim... Até eu tive uma discussão na igreja que eu frequento, né, outro dia, que mas o cristianismo ele trouxe a escravidão, ele promove a escravidão. Negativo. Aquela escravidão... Na Bíblia está muito explícito quanto tempo a pessoa ia passar trabalhando,
por exemplo. Por eventual dívida que ela tivesse, ela ia trabalhar 7 anos, depois ela ia ser liberta, e muitas dessas pessoas queriam continuar com seus senhores. A gente viu inúmeros exemplos disso. Em Roma, como era um escravo? O escravo tinha propriedade. Essa ideia de escravidão que a gente conhece hoje, de onde é que veio? A gente mora justamente no país que foi invadido, para onde a escravidão foi trazida de volta. Trazida, tá correto dizer assim, né? Trouxe, né? Não, trazida. Trazida. Né? Tá correto? Porque sempre tem alguém para me corrigir. E Não, corte? aqui só tem cateta. Aqui não tem corte aqui. Olha que legal. Quem que trouxe? Foram os muçulmanos. Foram a invasão muçulmana que trouxe de volta isso. Qual era a cor deles? Eles eram o quê? Brancos, dos olhos azuis, como os espanhóis, que são descendentes dos ândalos, dos visigodos, dos romanos. Vikings. Não, de nenhuma forma. Foram esses muçulmanos que trouxeram de volta. Tanto que eles sequestravam mulheres brancas na Europa. Quando a escravidão já tinha sido abolida completamente, eles trouxeram de volta e eles pegavam as mulheres brancas para levarem, para elas serem levadas para os haréns deles, lá nas mesquitas. Isso é histórico. A gente vive num país que tem documentos históricos que mostram sobre isso. Mas o que eles falam? Não, é o branco que trouxe essa escravidão, é o branco europeu. O que os europeus foram perseguidos. A gente sabe como é que foi a guerra que os católicos venceram, os reis católicos tiveram que travar por séculos para libertar a Península Ibérica do que a gente conhece hoje como Espanha e também Portugal. Eles lutaram pra caramba, muita gente morreu. E os padres ainda deram como se diz? Né? Os curas ainda deram oportunidade para eles. Não quiseram, não, agora tá demais. A gente agora vai dar cabo de vocês. Era uma guerra. Então, o que a gente vê sobre essas questões culturais são simplesmente eles distorcendo a história para infiltrar as questões ideológicas dele. Por exemplo, raça. Nos Estados Unidos, ok, existia um racismo estrutural. Beleza. Aquilo... Quem que promovia isso? É engraçado, eu até peguei um amigo lá que é apoiador do Podemos, do PSOE, lá de Málaga. Não, que foram os republicanos que eram os Ku Klux Klan. Não tem aqueles caras? Ku Klux Klan, sim. Quem eram? Eram os democratas. Eram os democratas que não queriam que não queriam libertar os escravos. Então, a gente vê uma distorção da história para trazer esses conceitos, essas narrativas ideológicas para a promoção de ideias. Eles usam a pseudo-minoria como militantes, como soldados de guerra, como a gente está vendo hoje. Você fez eu lembrar agora que tiveram uma manifestação no Brasil da esquerda, não sei se você viu, os caras com um negro rodando o para-água para os pessoal cantar. O Wagner Moura tava Wagner lá no... Moura e a pseudo-sapatona. Os caras é foda. Cara, eu não consigo acreditar que a Daniela Mercury é lésbica, porque ela era uma artista que não tem significância alguma e do nada só apareceu porque disse que era lésbica. Do nada ela apareceu. Aí você tá falando do show que eles disseram que era manifestação, que tava um negro lá segurando. Segurando, depois fizeram a ilusão do passado da alusão, exatamente. Isso foi lembrar. Ô, Rafael, tentando voltar aqui, ou seja, pelo que você me deu a entender, então, a cultura woke é um guarda-chuva aonde cobre vários outros pontos. O racismo, ideologia de gênero, a imigração em massa... Enfim, é uma cultura que tenta, de alguma maneira, desconstruir os bons e velhos costumes que já vêm de muito tempo atrás. É uma maneira de poder destruir também o que nós conhecemos como a velha e boa civilização ocidental, que está basada nos 3 pilares lá, pilar da filosofia grega, da justiça romana, do direito romano, e da cultura judaica cristã. Então, a ideologia woke, o wokeismo, ele vem para tentar destruir isso de alguma maneira. Agora, afunilando essa conversa em relação ao seu livro, a qual você escreveu, Ideologia de Gênero, responde-me uma coisa, cara. Da onde que vem, aonde que nasce, com quem que nasce, como vem tudo isso, que é um dos braços da cultura woke, a ideologia de gênero, um dos braços, um dos braços. Aonde nasceu? O que é ideologia de gênero? Como nasceu? Enfim, vamos tentar entender esse ponto que eu acho que para mim é crucial, tocando no seu livro. Tu vai ver muita gente comentando depois que a ideologia de gênero nem existe, porque se chama identidade de gênero. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa.
Bom, A palavra, da maneira como que se fala, na verdade, é igual. O que importa é o que estão fazendo hoje. Estão Exato. fazendo o que era anormal se transformar normal. Um homem virando mulher. Ou seja, é algo que sai da realidade a qual nós conhecemos. Um homem, ele pode se vestir como mulher, se travestir como mulher, porém ele nunca vai deixar de ser um homem. Ok? E aí é onde entra a ideologia de gênero. olha, essas questões E a ilusão Do do corpo. corpo É equivocado. porque não existe a menor possibilidade de uma pessoa nascer no corpo equivocado. Isso é. E isso é eles- genética. Eles tentaram passar isso como ciência, mas eles foram desmascarar desde quando começou isso, desde assim. É que de- isso qualquer pessoa com duas 100 neurônios há 100 anos. calcula 2 e 2 é Fazem 4. 100 anos. Então, eu vou sentar. Isso é uma história que vem há tem 500 anos. Vamos tentar resumir Bom- e ser direto Bom, nesse Vamos, tema. vamos cara. falar sobre os pioneiros. Olha, depois o Douglas veio aí, depois eu mostro aí. Começou com Magnus Richterfeld. Magnus Richterfeld, ele estava ali na Quem foi? Um homem ou uma mulher essa criatura? Porque pelo nome eu não consigo identificar o gênero já. Magnus Richterfeld foi um social-democrata judeu ali na República de Ou Weimar. seja, tudo isso aqui começou com esse maluco. Não, mas é assim, mas De maneira resumida, me refiro de maneira resumida. ele foi ele foi o que criou o primeiro Instituto de Sexualidade em Berlim em 1919. Ok, aí a gente abre as portas Sim. para o que vem sendo a ideologia de gênero. Antes disso, como funcionava lá a coisa? Não, antes Ah, disso era. Cara, deixa eu ver. Através dos pioneiros que deram base para Freud, Sigmund Freud, eles aprenderam a como manipular as massas, a cabeça das pessoas. Legal, gosto desse tema. Tem um livro muito importante, inclusive o Jordan Peterson recomenda. Eu não sabia, eu já tinha lido esse livro. Ele recomenda que se chama Discovery of Unconscious, que é do Harry Ellenberg, que é o pai da psiquiatria dinâmica. Ele fala tudo isso que a gente pode comentar depois. Mas eles uma elite de pensadores aprendeu a como manipular as massas, que deu base a Sigmund Freud. Eu estou falando de Alfred Adler, depois vocês pesquisam. Alfred Adler, Jean-Paul Charcot, o cara do mesmerismo, o Franz Anton Mesmer. Eles aprenderam a como manipular as pessoas, que parece algo que é sobrenatural, essas coisas, mas não, eles sabem muito bem. Tanto que o Sigmund Freud, ele Tem é o esoterismo nessa treta mas também. tem, com certeza. Tem um livro interessante do Vogelin, como é que é? Ok, não saiu. Não, Não, vamos deixa, eu vou centrar. falar. Vamos centrar. Eu vou sentar. Então, tanto que o Sigmund Freud é o pai do Eduardo Bernays. Quem é Eduardo Bernays? Depois vocês procuram no YouTube. Eduardo Bernays, ele é o pai da propaganda. Ele escreveu um livro de 1918 que se chama A Propaganda. Esse livro serviu de base para Goebbels, para fazer a propaganda de Hitler. Mas só que, para vocês verem que é uma coisa tão dinástica, esse controle das massas, que o dono do Netflix é sobrinho neto do Eduardo Bernays. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas depois procurei. Co-fundador do Netflix, que é o Bernays. O sobrenome dele é esse. E o que Ou que seja, acontece? tudo nasceu numa propaganda. A propaganda é a base do negócio. É a base do negócio. Literalmente. Tanto que Esse jogo de palavra foi legal. Tanto que essa semana o Elon Musk cancelou a conta dele do Netflix. Por quê? O que a gente percebeu quando obteve essa epidemia de criança trans no mundo, nos últimos 20 anos, é muito... conflita bem... Ok, você tá querendo dizer, então, que tudo isso foi planejado de alguma maneira. Com certeza. Nada é por acaso. nada Uma é por acaso. criança se vê gay, lésbica, ou seja, isso é uma propaganda que é implementada de maneira homeopática na cabeça já das crianças, para elas Sim. se auto... Sim. como diria eu, para elas se Porque convencerem de algo que não é. As crianças elas estão crescendo, elas estão observando, né? Só para a gente voltar lá para falar sobre os pioneiros, sobre isso, correto, dos pioneiros. perfeito. Olha só, nos últimos 20 anos houve um exacerbado crescimento de crianças se auto-identificando Tem trans. algum número, Trans. mais ou menos, para Não, poder apresentar? aqui de cabeça não. Mas no meu livro tem, principalmente a versão em espanhol. Então, o que a gente percebeu é que as crianças começaram a se identificar justamente quando começou as plataformas de streaming e também as redes sociais. Aí uma terapeuta, uma médica que é lá da Rhode Island, lá nos Estados Unidos, perto de Connecticut, ela publicou um estudo em 2017 que se chama
Transsexualidade de início rápido, disforia de gênero de início rápido, que é a Lisa Littman. Aí ela percebeu, e as pesquisas ela fez, mapeou, estudou que muitas das crianças elas se identificavam como trans depois de estarem nas redes sociais, que isso é um contágio social. As crianças se identificavam com trans porque elas estavam dentro de um grupo. É como se fosse uma modinha, como se fosse as crianças, é como se os adolescentes estivessem mudando de cabelo, como antigamente. Então, isso foi perceptível e hoje a gente tem certeza disso que é um contágio social. Mas, pois bem, Magnus Richterfeld, ele tinha ele publicou vários estudos que questionavam as sexualidades. E, principalmente, ele foi um dos primeiros que começou a receitar hormônios sintéticos, que é o tratamento hormonal, que é se você é homem, você vai tomar hormônio feminino e se você é mulher, vice-versa. Ok. Podemos dar um passo um pouco Sim. mais pra frente? Sim. Eu li o seu livro. Uhum. E há uma parte que você dá exemplo de 2 irmãos gêmeos que foram colocados para fazer um experimento. Você pode comentar um pouquinho sobre esse caso que para mim me pareceu incrivelmente impactante e qual incluso tem dados científicos sobre esse experimento científico. Científico não, isso aí é ativismo científico do... Bueno, sim, uma falha Mas sim, tem dados sobre a família Harmer. Em 1969, a família Harmer, eles tiveram gêmeos, o pai e a mãe. Eu não esqueci o nome deles agora. E eles tinham o que todo bebê tem, o problema que o bebê tem é fimose. E eles se desesperaram, tal, e você sabe como é a indústria farmacêutica, a indústria de medicina ali na América. Tem que fazer como se diz, uma circuncisão. Enfim. E aí, eles foram nos médicos e eles foram testar uma nova forma para fazer essa circuncisão, que era com cauterização, queimando a pelezinha. Só que deu tudo errado e um dos bebês, que é o Brian Harmer, o Brian, que é um dos bebês, ele perdeu o pênis porque foi tudo queimado. E aí os pais se desesperaram. Naquela época estava tendo a ascensão de John Money. John Money é considerado um dos pioneiros, o pai dessa sexualidade, dessas questões de gênero, porque ele tinha a ideia que uma criança, ela poderia ser, por exemplo, um bebê, ele poderia ser criado em qualquer papel sexual, dependendo do meio social que ele vivia. E aí... Esses caras que inventam isso são tudo baitola, né? Ou não? O pior não é nem se eles são gay ou não. O pior é que eles são pró-pedofilia. Toda essa gente... E tá comprovado isso? Com certeza. Mas com certeza. Eu deixei os dados todos no meu livro. E aí, a mãe dos Harmers, ela viu um comercial na TV lá do Instituto de Baltimore, que é o Instituto John Hopkins. E aí ela viu o Dr. Money promovendo isso e levou o bebê lá. E o que o John Money teria? Ele estava ali com um bebê com um problema que não tinha pênis do sexo masculino. Qual a brilhante ideia dele? Vamos criar ele como uma menininha. E ele convenceu os pais a criarem o bebê como uma menininha. E aí é onde nasceu esse experimento. Dois gêmeos, nascidos da mesma mãe, obviamente, criado de maneira diferente. Ou seja, ensinado de maneira diferente. A ideia, isso foi até publicado na revista Time, não tem essa revista famosa Time, Sim. como um experimento de sucesso, tal, não sei o quê. Mas quando, na verdade, ele estava abusando sexualmente deles. Ele fazia os gêmeos fazerem a simulação de que eles estavam tendo relações sexuais, convenceu a mãe a vestir o bebê dela como uma menininha, crescer como uma menininha, quando que esse menino nunca se encaixou nesse papel de menininha. E aí, aonde chegou? No final de tudo, ele se identificou não menina. Não, ele não se identificava no papel feminino, tanto que aí a mãe não podia contar, porque o John ainda sendo ensinado, ainda sendo de maneira feminina. Tanto isso prova que biologicamente uma pessoa ela sempre vai tender para o papel da biologia dela, seja você que quer ser travesti ou não. Você vê sempre um menino mais afeminado, sempre, mas esse menino sempre foi afeminado desde quando era criança. Não. Ele é uma criança que está aprendendo. A criança é como se fosse uma esponja. Eu não vou entrar aqui em psicologia da criança, essas coisas, enfim. Mas o que foi visto era que o cara usou de forma monstruosa para tentar provar algo que é um absurdo. É um absurdo. Depois de muito tempo, eles descobriram, foi um médico lá, inclusive da Universidade do Havaí, foi lá, investigou e mostrou que
Eles mudaram o nome do Brian para Brenda. Eles encontrou uma menininha com o psicológico todo destruído, que não se encaixava no papel que foi designado a ela, e foi quando eles falaram tudo pro menino, que é o Brian. Depois ele mudou o nome dele para David. Tem uma entrevista do David Harmer para Oprah Winfrey em 2004, quando ele disse assim, ele queria ter o poder de apagar tudo que ele passou da mente dele. Foi tão impactante que a família estava toda destruída. O irmão morreu de overdose, o pai se matou, a mãe deve estar com depressão, deve estar internada, e depois o Brian se matou. Você viu que esses experimentos... O Brian, o fez Brenda, que se e tornou que se tornou David. Exatamente. Ele se suicidou. Se suicidou. Porque o cara destruiu a vida da dele, família. né? E não foi só essa família. Teve vários outros que não é comentado. Esse cara que destruiu a vida o John Money. é o John Money, que é um dos pais dessa do que questão de gênero. se conhece como ideologia de Ele gênero. faz parte de um conglomerado de ideólogos da sexualidade que promoveu a pedofilia. Ele morreu em 2006. Ele morreu em 2006 com honras. Ele nunca pagou pelo crime honras deles. da onde? De quem? Do instituto que ele trabalhava, o John Hopkins. E certeza que ele também recebeu honras aonde ele chegou, no inferno, né? Com certeza. Eu quero que ele queime no Agora quinto dos uma infernos. coisa. Vou te perguntar, é uma pergunta, um leigo. Uhum. Estamos falando que esses dois experimentos, essas duas crianças, o Brian, ele nasceu, tentaram fazer que ele fosse uma menininha, mas ele não se identificou. Sim. E ocasionou o que ocasionou. Então podemos dizer que não é a identidade de uma pessoa não é manipulável. Ela já nasce assim. É a biologia. O que te leva a tu se comportar mais como um ogro? Os meninos. Porque existe dentro disso vários conceitos dentro da sociedade. Mas o papel do menino hoje ele é demonizado. Porque o cara é ogro, o menino gosta de coisas mais brutas. Isso é a biologia dele. A menininha não. A menininha... Ela é mais sensível, essas coisas. Aí, não, mas tem aquele menino que ele é mais sensível. Isso são exceções. A exceção não é a regra. E quando se trabalha dentro de estudo científico, a gente vai no geral. Geralmente, a maior sample, 90% se comportam assim e 10% se comportam de tal maneira. E aí, o que se vê muito é um ativismo científico. Em 2017, o Dr. Richard Orton, ele foi CEO da revista The Lancet. The Lancet é uma das revistas mais famosas de medicina lá do Reino Unido. Ele disse que 50% dos estudos científicos ali publicados eram mentirosos e fake. Era mentira, completamente mentira. Ele falava porque havia muito dinheiro investido dessas empresas, por exemplo, a Pfizer, por exemplo, uma das maiores produtoras de bloqueadores de puberdade Toma cancelamento na lata. do mundo. A Pfizer... e vários outros. Então, o que a gente vê, aí a gente entra mais no campo histórico e filosófico, que tudo que... Quem falou disso, quem falou muito sobre isso é Edmund Husserl, que não é muito famoso no Brasil, que ele é o pai da... Ele escreveu aquele livro Crise da Ciência Europeia, que se chama Fenomenologia. Tudo que não se encaixa dentro desse establishment científico criado, tudo que não segue a narrativa é descartado. Por isso que muitos fenômenos espirituais... que eles não são explicados por essa ciência que é tendenciosa, mentirosa e falsa, eles são descartados. Isso não existe. Isso é um establishment. Então, o que a gente vê é que, por exemplo, a ONU. A ONU diz que uma criança de 5 anos tem o direito de ser masturbada. E tem o direito de escolher... De ser masturbada ou de ser masturbada? De ser masturbada. E ela tem o direito de escolher com quem vai masturbar ela. Quem falou isso aqui na Espanha? Irene Monteiro. Irene Monteiro deixou claríssimo quando ela disse isso, quando ela era ministra da Igualdade. O que a gente vê é, novamente, uma elite, um grupo de pessoas patrocinando gentuza, como essa. Gentuza é gentinha em espanhol, como vocês sabem, para quem estiver assistindo que não fala espanhol. Patrocinando uma gentinha como a Irene Monteiro para promover essas ideologias. Tanto que a maioria dessa gente que promove é gente burra mesmo, sem a menor capacidade de compreensão do indivíduo. O Chaves chamava de gentalha.
Eu tenho uma, Chusma, em espanhol é chusma. eu tenho uma pergunta, assim, pode ser cientificamente, Ah. pode ser pessoalmente, ou pode ser no geral, no contexto geral, certo? Uma coisa que eu visto é a sua luta contra a exploração dessa ideologia, né? Eu acho que, Uhum. assim, você é muito contra a exploração desses grandes... Aham. que tem recursos, esses grandes Sim. empresários, grande filho do demônio, que abusa disso. Mas a minha pergunta é uma coisa. É porque aqui a gente fala ideologia de gênero e a ilusão do corpo equivocado. Sim. A ilusão do corpo equivocado é onde eu quero bater. Uma criança, né? Ela nasce, vamos falar, homossexual. Ele nasce homem, mas todo o desejo dele é feminino. Tipo assim, ele tem desejo por outro homem, todo o Mas como é? sentimento Não, dele. uma criança não tem desejo sexual, pô. Uma criança, ela vai... Você ela acha é que é no levada. conceito, então? Não, isso aí novamente, ativismo puro, ativismo puro. Por exemplo, quando uma criança ela tem um trejeito mais feminino, Sim. ela não tá vendo a parte sexual. Ela tá vendo, é bonito. Por que o movimento LGBT, blá, 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 tem um arco-íris? O colorido é bonito. Eu acho o arco-íris bonito. O que é o arco-íris? É o símbolo Eles da cagaram no nosso aliança. arco-íris, né, pai? Arco-íris Cara, não é nada a ver, não representa nada LGBT. Uma criança, ela vê um arco-íris, cara, que bonito essas coisas. Mas Unicórnio. quando na Lembra verdade, unicórnio. tem muita coisa obscura por trás disso. Então, uma criança, ela pode nascer com essa tendência, isso é disforia de gênero. Aí entram os pais, aí entra um ambiente que vai... Por isso que é muito importante a presença do pai. Quando a ideia dos revolucionários que a gente entra é tirar a mãe de perto do pai, o pai é que protege. O pai é exemplo não só para o menino, para a menina também. A menina vai ver o pai como protetor, como o príncipe encantado dela, essas coisas. O menino vai ver como exemplo de quem eu devo seguir, essas coisas. E daí, quando se quebra isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter... Eu conversei com várias pessoas. Cara, eu acho que eu conversei com umas 200 famílias para entender essa questão de gênero. A maioria dessas pessoas tem a família completamente desestruturada. Isso sim. Assim, 1% é que, não, pai e mãe, quando vê o pai é um boboca, o pai é um frouxo, que não tem um pulso forte. Inclusive, tem uma família lá em Córdoba, que eu até briguei com o pai velho, põe rédeas aí na tua filha. Porque eu tô te falando assim, porque é o seguinte, eu tive um parente muito próximo, eu não quero expor. A vida toda é machão, o cara era machão, foi polícia. Se precisava conversar foi polícia. O cara, se precisava conversar com o cara era machão. Brabo. E ninguém... Bom, eu não sabia. Eu só fui saber muito tempo depois, desconfiava, e a certeza só foi na morte dessa pessoa. Porque na morte se identificou mesmo o que ele tinha. Ele era homossexual e fazia as escondidas. Então, aí deu uma treta. Então, assim, claro, é uma pessoa que nasceu, ela tinha o sentimento dela, tinha as vontades dela, não descaracterizou o corpo, era homem, só que tinha aquele desejo. E daí, então, eu tô te perguntando porque eu tenho a resposta biblicamente. Sim. Né? Então, bíblica. Mas, claro, assim, algo científico para isso, não. E você, como um escritor, você deve ter estudado bastante esse tema. Não, olha, eu não gosto nem de falar homossexualidade. Os gays, as lésbicas, assim, esse comportamento diferente do padrão, ele sempre existiu. Sim, desde a Bíblia, desde a antiguidade, sempre existiu. Falou, sim. Sempre existe. Depois da queda, eu não vou entrar em teologia agora, apesar de não ser teólogo, eu estudo muito a Bíblia, essas coisas. Depois da queda, o plano original, nós somos cristãos aqui, a gente tem que defender o nosso ponto. O plano original ele foi deturpado, porque o mal entrou nesse mundo, o objetivo é desconstruir a criação de Deus, enfim, ponto. Cara, sempre existiu. Mas o outro ponto é o seguinte: quando eu me distancio disso para mudar a aparência que Deus me deu, por exemplo, o que é você cortar o pênis? O que é você... Cara, depois você procura aí no YouTube cirurgia masculinizadora. Tem uma médica no Brasil que ela posta foto das mulheres que tiram os seios. Cara, aquilo ali é uma carniceria pura, velho. Pura.
Agora eu já postei foto disso denunciando. Eles derrubam. O YouTube, não, isso é contra os guidelines, contra as normas. Mas ela pode. Depois eu mostro aqui. Ela pode fazer isso. Então, o que se vê é que as principais vítimas dessas questões de transexualidade são simplesmente os gays e as lésbicas. Eu quero falar lésbica por um humorista que tinha que falava assim. Mas assim, hoje em dia você não vê mais a mulher caminhoneira. Aquela mulher forte lá que é toda machona. Porque agora ela não existe mais. O que existe é uma mulher, um homem trans. E aí sempre essa gente tem problemas emocionais. A mulher, principalmente quando ela foi abandonada ou foi abusada sexualmente. Outro resultado dessa questão de liberação sexual é que as crianças e as mulheres ficavam se tornaram vulneráveis. Porque quem é que defendia essas a criança e a mãe? Era o homem. Agora essas ideologias criam homens fracos, criminosos que vão fazer isso. E aí eles só reproduzem o que aconteceu com eles. Então, o que a gente vê é um emaranhado de gato que é muito claro, mas isso entra na política. E daí vem o famoso direitos humanos. O que é direitos humanos? Mano, você adiantou algo que eu ia agora falar. Eu ia falar justamente sobre isso, para nós aprofundarmos um pouco, dar um passo mais. Uhum. Nós mais ou menos entendemos, ou tentamos entender, porque as minhas neuronas não ligam uma com a outra, eu tô aqui com o cérebro fritando, mas mais ou menos eu pude entender que a ideologia de gênero foi uma criação, algo feito de propósito para destruir a família e automaticamente destruir a sociedade. Agora, isso é o que deu para entender. Agora, dando um passo mais além, você se adiantou o que eu ia perguntar. Entrando na política, onde que entra a política em todo esse rolo aí? É tudo, né? A política é tudo. Não, obviamente. Vou dar uma pincelada. Só a transformação da cultura de dizer que é normal, normalizando, já entra a política. Mas é que eu me refiro, isso daí, rola dinheiro nisso aí? Mas óbvio que rola dinheiro, certeza, óbvio. Mas por trás disso, tem algo além de dinheiro? Porque eu vejo um plano muito diabólico além do dinheiro. Além do dinheiro, eu vejo isso muito espiritual, algo muito... Porque quando você destrói a identidade de uma pessoa, sabendo que eu, como cristão, entendo que eu sou o filho, imagem e semelhança do Criador, que eu fui feito de uma determinada maneira para cumprir um determinado propósito, quando isso em mim é destruído, isso já passou, o dinheiro já ficou em segundo plano e já passou a algo diabólico. Mas isso é evidente, Isso é evidente. Olha, existem 2 estudos que eu até vejo gente de direita no Brasil usando esses estudos para justificar um monte de bobagem. Enfim, é falta de estudo mesmo. Inclusive o Adrides, sabe o Adrides Jorge? Sim, ele já falou, sim. eu até menciono no meu livro. Existem 2 estudos que um foi publicado em 1948, que é o comportamento sexual masculino, e 1953, que é o comportamento sexual feminino. Se você vê essas tabelas, cara, qualquer pessoa sem estudo nenhum, que não é profissional nisso aqui, essa tabela aqui, depois tu coloca aí. Meu cérebro não chega, sou muito burro pra isso. Essa tabela aqui, Kinsey disse que, por exemplo, ele deu uma idade. Número de orgasmos e o tempo envolvido. Aí, na idade de 5 meses, a criança o bebê teve 3 orgasmos, num tempo indeterminado. E como que eles sabem que o bebê tem orgasmo, mano? O que passa? Eles tem alguma bola de cristal? Algo? Que porra é essa, Não foi preciso nem eu explicar. A gente sabe. O que estava acontecendo ali? Alguém chupando um bebê e fazendo pedofilia. Exatamente. Cara, tu Pronto, não precisa... copyright, caiu o canal. Fodeu. Cara, como é... Cara, como é que isso foi a base muito tempo? Nós estamos rindo, mas não é coisa de rir, não. Não, cara, isso é sério, velho. Isso Tá foi louco, a base muito tempo como base para questão sexual. Cara, imagina uma criança disso. E aí vai até 12 anos. Cara, depois que você investiga a vida de Kinsey, Alfred Kinsey é o nome dele. Tem até um filme de 2004, né? Kinsey. Ele era um sexólogo que não foi compreendido. O cara era um pedófilo. Ele morreu em 1956 de doença sexualmente transmissível. Mas por que será, né? E ele recebeu muito dinheiro da Fundação Rockefeller. Os próprios que faziam parte da Fundação Rockefeller ficaram escandalizados quando viram o material que ele tinha, porque era um material que era de
pedofilia, literalmente. Não ele fala essa palavra, não, velho. Fala não pode pedo. falar. Pedo. Pedo ou alguma Depois coisa tu muda pelo- lá. Depois tu muda lá. Os caras estavam fazendo isso ali. E quando isso se tornou popular, porque em 1948, quando esse livro foi publicado, 2 anos antes, a sociedade americana estava de luto. Ela ainda estava de luto, porque muitos soldados tinham vindo da Segunda Guerra e eles estavam assim, a sociedade estava Destroçada. devastada. Quando uma sociedade está emocionalmente abalada, consequentemente, eles vêm com a solução. Não, o problema de vocês é que vocês não compreendem a sexualidade de vocês. É exatamente isso que acontece hoje. O que que a gente escuta hoje? O que que o wokeismo, voltando ao que tu perguntou, o que que o wokeismo prega? Ai, as mudanças climáticas. Gente, o mundo vai acabar. O que mais? Ai, transfobia. Ai, ele olhou feio pra mim porque eu sou um homem de 2 metros de altura, me vestindo como um palhaço, todo cheio de batom. Ai, é transfobia. Meus Ah, ovos. eu sou racista. Cara, imagina, aí a criança, ou o jovem que está crescendo, ele fica. Isso eu explico na parte de psicose global do meu livro. É tanto bombardeio de desgraça que eles ficam quebrantados. Eles ficam, o que que eu vou fazer? Aí os ideólogos vêm com a solução. Olha, é porque você não se identifica com o seu gênero. Vê como funciona essas coisas. Isso é uma manipulação de seita. Sabe onde é que era feito isso? Nas seitas, sabe as seitas de 1960 a 1980 que tinham 90 que tinham aquelas seitas como os Hare Krishnas, como os People's Temple, que é do Jim Jones. Os Lembra caras do que criavam uma fazenda inteira lá, uma cidade o inteira. Jim Jones que E se mataram ainda. velho. o cara, vocês Foi sabem. essa do cometa que eles mataram Não. todo mundo? Não, os caras faziam lavagem cerebral de maneira Esse cara, coletiva, cara. depois eu até publiquei um livro, um videozinho sobre isso. O Jim Jones, ele era candidato a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele era endossado por todos os artistas naquela época de Hollywood, igual como a gente vê hoje. Ele era endossado pela Angela Davis, que ainda está viva aí, que é uma comunistona americana terrorista. Eles eram endossados por ela. E o que aconteceu? Ele seduziu um monte de gente, 900 pessoas, levou para uma cidade lá na Guiana, dizendo, não, a gente lá vai ser uma cidade dos direitos, onde todo mundo vai ter direitos humanos. E escravizou. Cara, e depois E fez uma lavagem cerebral matou geral. fez todo mundo se envenenar. Ora, se a gente Caraca. não tá vendo um comportamento de seita. Só que seitas, todas as seitas são conectadas do passado. Não, cara, se você se Ele, como líder, a seita dele, tudo tomou veneno e todo mundo morreu? Não, ele saiu matando e tomando veneno. Inclusive, um deputado Não, por americano... vontade própria eles Não, fizeram eles isso. tomaram. Eles porque foram ele- induzidos a fazer por vontade Induzidos, e própria. quem não queria, ó, pô. Não, é quem que não me queria. tá surgindo uma ideia aí lá pro Brasil, lá, umas siglas PT, o líder fizer Vai uma ser coisa dessa cancelado. também, sabe? É. Cancelado outra vez, né? Faz um corte aí. A ver se você toma veneno e põe esse pessoal seu pra tomar também. Cara, é exatamente, a gente tá vendo, aquelas seitas, tem um livro um estudo que se tornou livro que se chama Snap. Snap é isso aqui. Lembra do Charles Kirk que foi assassinado? Sim, sim. Naquela época, muita gente... Como esquecer, né, velho? Cara, naquela época, muita gente era abduzida por essas seitas, né? Aí, principalmente nas universidades, vê? Cara, não tem... Cara, mais claro que isso é impossível. Os indivíduos iam para as universidades e eles voltavam despirocados da cabeça. E aí, porque vou pertencer a essa seita fulano de tal. E, cara, eles eram abduzidos do seio da família. Vê que é para tirar o indivíduo da família, que é a base do indivíduo, para ele ser escravizado. E aí, naquela época, surgiu os desprogramadores. Desprogramadores são pessoas simples, como eu, tu, que pegavam esses indivíduos escondidos dessa seita para falar, falar o básico, o que o Charles Kirk fazia. Uhum. Ele ia lá, homem é homem, aborto é assassinato, capitalismo não é mal, tanto que essa palavra capitalista foi inventada pelos próprios revolucionários para demonizar a minha liberdade de ter dinheiro. E ele era um desprogramador, mas de nível, sabe, assim, hard. E o que aconteceu com ele? Eles foram lá e mataram o cara. Então, o que a gente vê hoje é justamente o que aconteceu no passado dentro dos balões de ensaio que eram as seitas, hoje acontece aonde? Dentro das universidades, através do Netflix, através da... Não, se você parar pra pensar, hoje acontece de maneira aberta em televisão nacional, velho. Tu que tem filho, não deixa teu filho ficar assistindo TV, muito menos Netflix, velho. Cara, que porcaria essa... Ah, mas então eu tô Tem como infectado, proibir então. a mulher também?
Tem. Tô infectado, então. Cara, Aqui. O vírus tá em mim. e a questão... Agora... Você falando das massas aí, Uhum. manobra das massas, eu tava conversando com uma amiga lá da Itália e foi ontem ou antes de ontem, saíram todas as escolas para uma manifestação pró aquele país lá que tá contra Israel, sabe? Free, Palestine. E, From the river to the aí sea. as escolas saíram e obrigaram as crianças a ir fazer. Ah, mas... Obrigaram, né, as crianças a ir. Pra te ver como... Cara, Da Itália vem cada eu merda cheguei- ultimamente que, olha, velho, eu vou Mas falar uma na coisa pra Itália você, tá velho. bosta, viu, Mas velho? você Não, na sabia? Itália vem umas Ó, merda da tem gente que Itália. não sabe essa Poderá sair alguma informação. coisa boa? Pode alguma coisa boa Vou sair sair da da Itália. Nossa, velho. Making off. Isso aqui fica making off. Cara, uma informação que vocês não sabem, tem muito desses militantes aqui da Espanha que vão lá pra cidade de Pisa. Sabe aquela da torre lá? Sim. Eles vão fazer treinamento de militância revolucionária ali. Então, Pisa? Pisa, sim. E o que tem lá na universidade? As escolas de revolução que existem lá. Não é bem Caraca, escolas, são movimentos. Eu sei porque eu já vi foto, velho. Eu conheço gente que... Pode ser que a merda do mundo todo tá saindo da Europa? Cara, a Europa só é o berço de gente doutrinada, né? Ontem, quando eu cheguei de viagem antes de ontem, e aí eu fiquei 3 meses fora, né? E aí, de manhã e de tarde, teve o Free Palestine lá. Cara, católico fazendo protesto da Palestina, velho. Não, os caras estão pegando a corda. Cara, mas eu... Mano, Eles estão comprando a a corda corda com o próprio dinheiro, fazendo nó, colocando no pescoço e entregando pros caras. Pô, velho. não, mas não é isso. Eu tô vendo, não é só isso. Eu tô vendo evangélicos, cristãos a teologia da libertação. fazendo apologia contra a Terra Santa, né? Contra o povo santo. É a teologia da Caraca, libertação, né? A teologia da libertação. Mas o que se observa ali é, por exemplo, aqui na Espanha particular. Por quê? Qual é a luta aqui que o PSOE ganha? Não, é que a pensão de vocês não vai ser tirada, o benefício lá. Eles vão subir a aposentadoria, né? Nessas manifestações só tem gente velha, idosos, né? Para ser mais polido, idosos. Depois que a gente falou aqui. Mas só tem gente Foda-se velha o polido. e criança LGBT e jovem LGBT. Você não vê uma pessoa normal. Você não vê uma pessoa com cabelinho cortado, uma pessoa que percebe a realidade. Você não vê. Pô, mas você sabe o que me dá mais raiva? Eu vejo gente tatuada. Pô, o que mais me dá raiva é o Eu sei seguinte, que você que me ama, esses velho. que vão já tem um lado. Os que criticam tem o outro lado, mas o que mais dá raiva são os que estão no meio do muro. Porque aquela O frase mundo que a é do gente capeta. aquela frase que a gente sempre raiva, fala, né, o Michel, como é que ela o Não. grave, o que me incomoda não é o grito dos maus, É, mas isso aí, silêncio do bom, né? isso aí quem Martin falou Luther isso aí foi o Martin Luther King, né? O que me... Então aí o silêncio dos bons é que Sim, mas que não você poderia pôr a balança. percebe, por exemplo, nossa, Israel é má, ela tá matando. Os caras não sabem nem o que. Não, se você quiser entrar nesse tema de Israel aí, pra mim, agora eu vou dançar. Porque eu tenho muita vontade de falar. Porque não tem lógica. Você tá no seu país, você entra no meu país, bagaça tudo, fala o que você quiser, e quando eu revido, eu sou o mal. É melhor a gente deixar isso de Israel pra amanhã, né? Não, ó, o que eu quero trazer é justamente quando que falou a primeira vez de transexualidade? Olha, a primeira vez que se falou sobre transexualidade foi num livro que é do Harry Benjamin, que ele é o pai da ideia do fenômeno transexual. Em 1955 foi dito a primeira vez a palavra transexual. E nesse livro, inclusive, eu tirei a sentença do próprio livro. Eu tenho cuidado de comprar essas porcaria e ler detalhadamente. Cara, dá vontade de vomitar. Sério, cara, tu tem que ter muito estômago e cabeça para ler essas coisas, porque é loucura demais. Nesse livro, ele deixa muito claro que todas as pessoas que faziam transição de gênero, que é assim, a negação da sua existência para a pregação de uma ilusão, por isso a ilusão do corpo equivocado, elas tiram o seio ou tiram o pênis e começam a tomar hormônio sintético. E esses hormônios é que destroem a cabeça dessas pessoas. É por isso que vocês veem hoje nos Estados Unidos muitos trans como... Eles são terroristas. Por quê? Eles são
Vocês já leram O Admirável Mundo Novo, que é do Aldous Huxley? Não, né? O... Não, o cara chama nós de burro assim na Não, lata, não é velho. porque não é Cara, comum. não. O Admirável Mundo Novo mostra uma sociedade distópica, onde as pessoas, elas não existe família, elas fazem sexo com todo mundo, elas tomam o soma, que o soma é a droga que faz só tá descrevendo o que tá acontecendo agora no mundo, né? Cara, é assim. Inclusive, o Aldous Huxley era professor do George Orwell, que é o Eric... Top, eu já li 2 livros desse cara. Top exatamente. pancada, velho. E o George cara, Orwell, inclusive, eu não ele sei. teve aqui na Aquela Catalunha, Revolução né? dos Bichos e a 1844, 1984. Agora, ele falando desse negócio aí, fez eu lembrar daquela atuação no Brasil lá, no Ministério da Cultura lá, daquele pessoal tudo pelado e um enfiando o dedo no botão do outro. Porra, cara! Não, tem Quantas... Pior você viu aquela apresentação que era lá... Mas, pô... Fez eu lembrar daquilo, pô. Como é que é? Os caras redondinhos, fez a redonda lá e um enfiando o dedo no botão do outro. Que cultura é essa? Mas, cara, olha... o que ele tá falando foi dito em 1929 no livro que se chama Sex and Culture. Esse livro, eu uso ele como Essa é a referência destruição também. da cultura, Não, assim, resumindo, né? O Joseph Daniel Unwin, que era professor de Oxford, ele percebeu que todas as civilizações que se tornaram potências mundiais, como, por exemplo, Babilônia, Medopérsia, Grécia, tanto que a era dos filósofos da Grécia já era o declínio. Eles já estavam questionando. E várias civilizações da Oceania e da África, eles perceberam que para essas civilizações chegarem ao ápice como potências, eles adotavam padrões. Sexo somente dentro do casamento. Não existia sacrifício humano. Hoje o sacrifício humano é Aborto. aborto. O que mais? Monoteísmo. Eles adoravam um único Deus. Qual é o único Deus hoje que... obrigado. Qual é o único Deus hoje que a gente vê, a única religião hoje que prega o que a gente conhece hoje, como essa decência? Não, é o cristianismo. É o único Deus, não, eu tô falando do cristianismo, é uma coisa boa. Aí ele fala também sobre a Você tá falando que o energia... Estado é ruim, velho? Eu tenho certeza. A energia Pagar sexual. imposto, velho. Paga imposto. A energia sexual. O Joseph Daniel Unwin, ele tem várias sentenças. Toda vez que você dirige a sua energia sexual para dentro da sua família, ela se expande. Consequentemente, há uma expansão da geração de riqueza. Toda vez que, por exemplo, que você dirige essa energia sexual, que ele diz lá no livro dele, para perversão, as sociedades desapareciam em 300 anos. Em 300 anos. Então, eu dou vários exemplos aí no livro a respeito disso. Então, o que a gente vê hoje é que tudo é distanciado desse padrão para a destruição da sociedade. O que vai acontecer? As pessoas vão depender mais do Estado, como a gente tem visto aqui na Espanha. Você acha que a civilização ocidental, em especial a Europa em si, a decadência é certa? Questão de tempo? Ou você acha que ainda há esperança? Eu sou otimista, eu acho que tem esperança, assim. Eu acredito, eu vejo ainda esperança, por exemplo, a gente vê ali o Orbán na Hungria. Mas isso é um caso praticamente isolado em toda a Europa. A parte dele, quem mais tem? Polônia. Bom, a parte desses países, não tem ninguém mais, mano. Quem que vai falar? Mas se tu vê, a própria Espanha, por exemplo, eu moro ali em Córdoba, cara, domingo as famílias, todo mundo juntinho, indo pra igreja, comendo, família. Isso, se você parar pra analisar friamente, cara, isso aí que você tá falando é quase uma exceção. Não, aqui na Catalunha... Porque na Catalunha... Catalunha é a república islâmica pervertida da Espanha, né? A elite questão catalã... de tempo, cara, pra você passar isso mas pra lá. eu vejo em Madrid, eu vejo em toda a Andaluzia. O cristianismo aqui na Espanha é o que permite ainda a sociedade estar viva. Porque, na verdade, é só aquela elite política que a gente conhece aqui, que é o PSOE, o PSOE é o PT do Brasil, que ainda puxa essas agendas. O próprio rei daqui, coitado do rei, não vou nem falar. Será que eu vou ser preso? O rei daqui anda com um broche da Agenda 2030. Então, o que a gente vê são as... Acho que ele nunca leu o que é a Agenda 2030. É o cara que está recebendo do governo,
tem todas as regalias ali para segurança, carro particular, dinheiro no bolso e tal. Ele quer lá mais saber, só quer saber de alguém que falar com ele assim, ó, nós vamos manter o seu status. Exato. Aí o cara, entendeu? Não quer saber mais que No isso. final é tudo isso. É tudo em volta do dinheiro. Esses É a caras raiz de todo esses- mal. Esses caras sabem o buraco que eles estão cavando? Sabe. A própria tumba que eles estão cavando? Sabe. A exceção dos senadores, dos deputados, dos militares brasileiros, que são burro pra cacete, essas Inteligente. elites lá em cima, eles sabem de tudo que tá acontecendo. Mas qual o pensamento deles? Ah, eu tô livrando a minha família, Não, a minha geração já tá salva porque temos dinheiro. Lembra já tá. que eu falei? O que gera riqueza para o indivíduo? É uma família grande. É uma família gigantesca. Quando se fala, Opus Dei tem muito a aqui. gente quer destruir a sua família, eles vão destruir a família da gente, que é a massa, a gente que não é elite. Mas as elites lá em cima, se você vê a família Rothschild no Reino Unido... São os Illuminati que tem vários filhos, 10. Illuminati... Se a gente entra nessa questão de Teoria da sociedade... conspiração? Não, sociedades secretas que não são secretas, que eles têm website, que tem... assim, a gente... Assim, vai longe. Mas a única Deixa eu abrir um parênteses aqui, você me lembrou de uma coisa. Quem falava bastante sobre o Fórum de São Paulo, que era a teoria da conspiração e tudo mais, né? Falavam tanto isso há pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás. Há pouco tempo, agora o Lula no Fórum da ONU assumiu o negócio que saiu da própria boca dele, velho. Exato. Ou seja, tudo que era teoria da conspiração até pouco tempo atrás, cada vez se prova mais real. Então, tudo que é louco hoje em dia, cara, eu já começo a tomar por verdade. Não, é só você analisa padrões. Se você... há uns 15 anos eu falava que na igreja adventista, eu sou adventista, ia ter escola sabatina de criança trans, escola sabatina e escola dominical lá. O pessoal ria da minha cara, você tá exagerado. Tinha até militante gay que eu falava, olha, esses caras são pedófilos. Essa gente é isso. Eu falava no meu Facebook, que eu nem tinha uns 50 seguidores aí, viralizava essas coisas. O que a gente vê hoje? O que a Irene Monteiro tá falando no Brasil? O que a gente vê? A promoção da pedofilia. Toda essa base que a gente vê de gênero, tudo isso tem um único objetivo, é a perversão, consequentemente a destruição. Se a gente que é cristão, não tem lá quando Balaão, o rei Balaque, o rei Balaque disse para Balaão que ele era para ele amaldiçoar Israel. Aí toda vez que ele ia amaldiçoar Israel, Deus colocava na boca dele para ele bendizer Israel. Aí o que Balaão deu a ideia para Balaque? Manda umas prostitutas ali pro meio de Israel que eles vão se ferrar. E foi o que aconteceu. E é isso que acontece hoje. Não existe nada de novo embaixo do sol, como o próprio Salomão disse. Então, o que a gente vê hoje é simples... A história é cíclica, né? São a mesma coisa acontecendo, mas com ingredientes novos. A gente costuma pensar que os antigos, por exemplo, os fenômenos antigos, que os nossos tataravós, avós viam, não, eles não sabiam o que acontecia. Tanto que eu falo de um livro aí de uma militante lá LGBT nos Estados Unidos, que diz que os nossos avós, eles dizem que uma criança nasce do sexo masculino e outra do sexo feminino porque eles não tinham conhecimento. É só uma ideia antiquada, antiga, porque eles eram burros. Cara, o que a gente vê hoje dessas questões de ciência... Velho, os astecas sacrificavam crianças. Hoje em dia nós fazemos o mesmo com um nome mais bonito, que é o aborto. Se não fosse o Hernán Cortés, eles estavam sacrificando até hoje, né? Realmente, o que você falou é verdade, mano. A história é cíclica. Uhum. Ela se repete de maneira diferente. E é isso que a gente vê hoje. Eu vejo para os pais que estão assistindo, assim, é muito importante, porque existe muita dificuldade, principalmente no Brasil. Eu me preveni. Quando eu vi em 2013 que o Brasil não tinha solução, eu piquei a mula, fui embora de lá. Não, esse país não tem jeito, não. E hoje eu tenho um conforto. Por exemplo, se eu quiser ter filho, meus filhos vão crescer aqui, tem espaço, tem isso. Mas e a população que não tem esse planejamento, que não tem essa ideia? Por quê? Porque o governo promoveu uma hipersexualização do indivíduo, que eles podem... O homem é o comedor e a mulher é livre para dar para quem... Mas igual você fala assim, né? Você tem essa condição, eu tenho essa condição, o Michel tem essa condição de criar nossos filhos aqui, dar uma melhor condição financeira para nós, todo mundo.
mas vendo o panorama geral, vai... Cara, eu já perdi a esperança, velho. Me passa Eu o tô mesmo quase- também, velho. Eu tô quase Eu vou, caralho, que a gente Pra vai falar a fazer, velho. verdade, eu tô quase comprando a trombeta e eu tocando mesmo a trombeta, pô. Eu mesmo vou tocar essa trombeta. Não, e o pior, velho, eu não quero colocar muita lei nesse fogo aqui, mas em teoria, quando nós da direita temos que se unir, nós acabamos nos atacando, velho. Porra, velho, a Damares. Mas isso aqui é um coliseu romano, velho, tá Cara, ligado? a Se Damares. joga os cara da Não direita fala ali nada, no que foi a meio, pessoa mano. mais amável que eu conheci na minha vida. Amável, É, amável. não fale mal, velho. Pra cu é Coitadinho, rola, velho. amarra pra cu é rola. Enfim, a Damares foi o Firmino, até postei esse corte. Ele vai lá e pergunta se ela era a favor de cota trans. Eu sou a favor de cota trans porque a trans sempre sofreu na... Cara, você tá vendo? A pessoa não tem mais a capacidade de crescer, assim... Você pode ser o foda. Mano, a Damares foi ministra do Bolsonaro, ministra da E o família, que tem, velho? O Bolsonaro leva facada E outra nas coisa, costas o tempo todo, Ela, velho. se busca na enciclopédia, é pastora evangélica. É, mano, cuidado com o que E você aí, fala, velho. aí ela é a favor da cota trans, né? É, Então, cara, cuidado. Outra Toma, hora pode ela te provar. que mandaram lá pra Israel lá mesmo pra ver se... Quem que mandou? O rei lá, manda lá pra Israel lá pra ver se eles caem, entendeu? O ponto, a gente ainda pode até entrar em ocultismo crowleyano, que é do Alisson Crowley. Não, velho, não, eu É. já tá me custando entender tudo isso aqui, você vem com mais tempo Não, ainda, velho. velho. eu já O não ponto sei. seguinte é que o objetivo dessa questão de identidade de gênero... Agora, se você quiser falar de político, mano, Tarcísio vai tomar no cu. Amém. Também. Ah, mano. mas isso Pô. é verdade. Não, isso aí é papo pra amanhã. Amanhã a gente É. troca ideia sobre. Não, Pô, mas cara... você não vai subir lá não, né? Ah, Amanhã eu não mano. tô fora, que esse carro vai colocar eu na queimada aí. Tá louco? Deixa fora disso aí. Algo mais? Não, tô suave. Pô, Segue aí com a ideologia de gênero que eu ainda não entendi nada disso aí, velho. Como que tu desvaloriza a minha explicação, Michel? Mano, é que você é muito inteligente, eu sou muito cateto. A mim me custa ligar um fio com o outro, Não, velho. aí depois ele vem me perguntar uma coisa que eu já expliquei 10 vezes pra ele, a mesma coisa. Porra, Claro, pra poder entender, velho. você tá usando maconha, não? Não, velho, só... Como que é o nome daquele chá lá dos índios lá? O Esca, né? O Esca. Não, não é o Cuidado Esca. com isso aí. Não é o Esca, não? Não é o... A Ayahuasca? Como é que... Ayahuasca ou algo assim. Não sei. olhando pra ti, e se o futuro do mundo é assim, tamo lascado. Que vá, mano. Aqui tem confiança própria, respeito e Amém. 2 ovos no meio da perna. Oh, é o mais É. importante. Né? Isso aí. Cara, é isso. Alguma pergunta a mais a respeito disso? Pô, ele que tirou toda a minha concentração, mandando os caras aí tomar naquele lugar. Por quê? Porque Doeu? Se doeu? A gente tava Se falando de doeu? alguma coisa do Não, eu aqui nem ele esqueci. falou da titia. Não, ali. cara, Da tia. olha, a gente pode entrar Não, nisso. foi você que falou da titia. Da Damares. A Damares. Você Não que fui eu que colocou ela no falei. fogo. Não Foi fui ele, eu rapaz. que falei. Olha, Foi eu que Foi falei. ele. Olha, A Ayahuasca aí fazendo efeito. imagina, hoje a gente tem político, por exemplo, o STF. O STF ele vai legislar a respeito de transexualidade. Por exemplo, a biologia diz que existe homem e mulher. Aí o STF, que são os iluminados, que compreendem tudo sobre E algum deles gosta de menininho? o boca de veludo, né? É verdade, ali tem um que é gay ali no meio, né? Não, o cara era Eu não amigo quero nem- ó, eu do não João tô de falando, Deus. Eu não tô falando nada de vocês. Vocês ficam tranquilos, não é de Cara, eu vocês po- aí. É sócio 50-50. O que falar aqui, ele paga também. E o João- Ao vivo eu não falo nada. O Barroso tem foto com o João de É ele Deus. que é gay, velho. né? Cara, é o boca de veludo. Eu não sei se ele é gay. Quem falou foi o O Alan Bob sabe. Jeff. Ah, o Alan repete, O Alan né, que- velho? foi o Alan. O Alan que pôs esse apelido. Não, é foi, o culpa do Bob, Alan. foi o Bob Jeff, foi o Jefferson. Mas é o Alan. O Alan já tem o o Bob currículo Jeff igual já ao tá Alan, bem não de tem boa. problema Ele nenhum, falou não. os apelidos, Obrigado, a Alan. Carmen Bruxa. Carmen Bruxo. Enfim. E aí o STF, ele promove, ele vai legislar, sabe? Não, trans é o que você pode ser, por exemplo, é o que você pode ser. Aí os deputados, cara, você vê hoje... Mas não, tem um deputado lá que é deputada, que aí você não pode chamar ele de deputado. Mas- Você não sabe o que é que chama. Mas você sabe que aquela Duda Chama de Barbie, Salabert... já está. Duda, Não sei como é que é o Duda nome da mulher, Salabert, não. ela é Ela de gasta o Minas. dia tudo no negócio das unhas e não sei o que lá. Tem a Duda Salabert, que é de Minas. É muito parecido com o Laerte. Lembra aquele cartunista, o Laerte? E tem o Paul Preciado aqui na Espanha, que era uma mulher que virou homem.
Mas no Brasil tem duas, né? Ah, duas tem doutoras. o Felipe Santos, que é a Erika Hilton. O A Felipe Erika, Santos. a Erika O Hilton e Felipe a outra. Santos Mano, é uma prostituta, é um prostituto que saiu das ruas, foi pego ali pelas ONGs que estão por trás do pessoal, que tem narcotraficante, essas Ô, coisas. velho, ó, E deixa eles eu... deixa eu Pera, terminar, É por que... favor. Vai, Não, só para terminar o não, pensamento. Tudo bem. E aí o Felipe Santos agora se tornou. Eu duvido muito que uma pessoa como ele tenha recebido essa quantidade de votos. Se eu não me engano, foi 50 mil votos que ele recebeu. Cara, eu falei, não é possível. Não, foi uma patrocinado. Mano, com as caixinhas mágicas pessoa- tudo é Mas, possível, velho. não fica falando isso, teu canal vai cair. Caixinha mágica. Não, mas foi patrocinado. Não, até a... Vai tudo do marketing, né? Você não falou que a narrativa, o marketing... Exato, O não, marketing é tudo? Porque eu Fizeram falei do da Salabete, Propaganda é a alma do negócio. a propaganda. do Paul Preciado. Por quê? Cara, é a mesma coisa que você vê que todos esses atores de Hollywood, que a maioria dos filhos deles agora são trans, são isso e aquilo. Cara, os caras recebem literalmente dinheiro, isso é programa de organizações, vou falar serviços secretos, mas tem muitas organizações por trás disso. Tem a USAID, que foi denunciada esse ano, que ela estava... Bilhões do contribuinte americano estava patrocinando exploração infantil lá na Guatemala, estava promovendo peça de transexual na Colômbia, estava promovendo transição de gênero na América Latina, vamos dizer assim, usando essa nomenclatura. Então, ora se a gente não está vendo uma engenharia social que era muito bem patrocinada durante o governo Biden. E agora, quando Trump entrou, eu fico até arrepiado quando eu falo, só existe dor, homem e mulher. Acabou com isso. Eu Mas posso no abrir um final- parênteses entrando Aham. justamente nesse tema que Aham. você está falando, sobre engenharia social. Aham. Eu não vou saber os números exatos, mas assim, arredondando de maneira assim, bem simplória. O aborto. O aborto é um dos braços da agenda woke. No mundo em geral, há aproximadamente 33 ou 35 mil franquícias do Parenthood. McDonald's. Ah, McDonald's aí, mano. Ó, você acabou de trazer ali pra nós comer. McDonald's, mano. Em cada esquina você encontra um. Todo aqui em Barcelona, onde vivemos, na Espanha, no próprio Brasil, velho. Se dá uma volta de carro, uma volta na esquina, você encontra McDonald's. Entre 33 e 35 mil franquícias do McDonald's. Clínicas de abortos, cara, são aproximadamente 60 mil clínicas de abortos em todo o mundo. Aí é onde você entra nessa engenharia social e é onde entra o cash nisso aí, mano. Isso é um negócio brutal, mano. Ninguém faz isso aí pensando no bem da mulher. Faz nada, mano. Cara, Os caras não. estão pensando nisso aqui, velho. Esse É não- algo tão claro, tão lógico, que as pessoas não se caem. Vai tudo a merda, cara, mano. você já conversou com uma mulher que abortou? Porque antigamente... nunca fiz isso, Cara, né? destruída. Ela A vida fica dela doida. destruída. Ela fica doida. Tanto que aqui na Espanha, você viu essa semana na Espanha que eles disseram que o governo queria, lá em Madrid, queria aprovar que a mulher fosse obrigada a passar a saber sobre a síndrome pós-aborto. Sim. Que ela vai saber que ela vai ficar ferrada da vida. Aí a esquerda queria proibir, né, Vou cortar isso, né? essa. Por quê? É a visão. Cara, eu já conversei com mais Mas de é porque 20. a esquerda tem algumas pessoas de esquerda que ela quer o aborto porque... Eu vou simplificar. Eu trabalhei... Não, eu posso falar em português. Trabalhei com uma deputada do PSOE e ela é a favor do aborto. Eu perguntei para ela, mas por que você é a favor do aborto? Qual que é o sentido disso? Não, porque a mulher ela tem que ser dona do seu corpo e fazer o que ela quiser. Eu falei assim, você é dona do seu corpo. E, inclusive, de não ficar dando chibiu para qualquer um. Cara, Aí ela, essa, hein? mas por quê? Eu falei assim, não, por isso que você tem os anticoncepcional, tem a camisinha, tem a não sei o quê. Olha, Então, quer dizer... a desculpa para que o aborto... A gente já tá desviando. Não, já desvoltou. Não, mas você falou algo do aborto no seu livro também, não falou, não? Sim, é porque isso é o resultado. A desculpa do aborto é que, porque a mulher é estuprada. Cara, você trabalha com números novamente. Quantos por cento de mulheres são estupradas hoje em dia? 0,0001%. Aí, por esse 0,001%, eu vou criar uma lei onde vai permitir que todas as mulheres abortam. Mas já existe a lei. Sim, existe. Se você é o que eu falei com ela, porque ela entrou nesse detalhe também. existe. Sobretudo se você- aqui na Espanha. Aqui na Se você é Espanha, estrupada, eu vai no falei assim, não, médico mas e- peraí. Se você é estrupada, a lei já existe. Você é estrupada, você decide se você vai ter ou não. Mas
E se eu quiser fazer alguma coisa? Eu falei assim, se você Pô, não pode ser então, não, feminista? mas a pergunta, é o que eu falei pra ela, eu falei assim, se você quer dar pra um, dar pra outro, e foi assim, hein? Dá pra um, dá pra outro, dá pra outro, por que que eu tenho que pagar pra você abortar? Porque o que você tá pedindo é que seja grátis também. Sim, o poder público, o Que dinheiro público. você vai lá e aborte seja grátis. Eu falei, Nossa, por que eu tenho que chega- pagar isso isso me dá pra um você? embrulho no estômago. Agora, eu quero fazer aqui um adendo muito importante para as pessoas que moram no Brasil. Para quem não sabe, aqui na Espanha, eu morei com uma garota, uma amiga, né, com direito a voz. Enfim, ela teve um filho, cara. Antes de vir morar comigo, ela teve um filho. E, cara, e nós conversando sobre o tema, tudo, ela pegou e falou que simplesmente ela foi no médico de cabeceira, né? No Brasil, como que chama isso? No médico. Foi no médico. Médico de família. No médico de família. Foi no médico de família e falou: ó, eu não quero ter esse filho. E simplesmente, assim, o médico autorizou o aborto assim, sem mais. Assim, mas, cara, ou seja, você que tá no Brasil, você não tá entendendo. No Brasil, suponho, eu não vivo lá, mas suponho que existe uma certa burocracia pra você chegar até o aborto. Aqui não, cara. Aqui simplesmente você chega no seu médico de família e fala, ó, eu não quero ter essa criança. Pronto, mano, já é o suficiente pra ela te derivar a uma clínica abortista e abortar. Eu desculpa, Foi eu não, exatamente assim, Rafael. eu não consigo conviver com gente que fez isso, sabe? Não tem como. Foi, Imagina- não, mano, o negócio é bruto, Uma pe- velho. O negócio enfim, é bruto. Não vou entrar nisso. Mas voltando no assunto lá, antes que você tava falando do aborto, o que que era? Do aborto. Não, sobre você aprovar algo dentro de um número muito pequeno que já existe todo um esquema para que isso não seja, que o bebê não seja concebido, infelizmente, né? Porque desde a concepção existe pílula do dia seguinte, existe várias outras coisas. Mas, enfim, quando a mulher se torna. A mulher, quando você observa essa revolução sexual, como eu falei sobre as questões de manipulação da mente, que foram os pioneiros que deram fundamentação por Sigmund Freud, você vê que as principais vítimas dele, vítima eu digo clientes, né? Mas para mim é vítima, que eu tenho aquela referência do livro que eu falei. As principais vítimas eram crianças e mulheres. Sempre crianças e mulheres. 90% eram crianças e mulheres e 10% eram homens. O que a gente vê isso é que os revolucionários, eles sabem que a mulher e as crianças serão o foco deles. Tanto que Mary Wollstonecraft, que é a pioneira do feminismo, ela simplesmente foi usada por Marquês de Sades e William Godwin, que eram dois pervertidos, engenheiros sociais e revolucionários daquela época, que simplesmente abusaram dela à torta à direita e ela foi usada literalmente. Ó, vai lá, você vai falar isso sobre feminismo. E ela foi a pioneira. Ela foi usada sexualmente. E todas as outras, tanto que a Gayle Ruby, que é uma sapatona gordona assim, ela disse que o objetivo... Eu percebi certa ironia nesse sorriso. Ela disse que o alvo do feminismo não são as mulheres. O alvo do feminismo é a revolução. A revolução onde o Estado vai mandar em tudo. Então, as mulheres, elas são usadas assim como as crianças hoje são usadas por essas questões de transexualidade. Então, o que a gente vê é justamente algo que é muito bem claro, mas que é potencializado pela política. É por isso que eu jamais... Por isso que eu não volto para o Brasil, senão eu vou ser preso lá por transfobia ou cacete. Eu jamais vou olhar um homem, um prostituto que saiu das ruas para se tornar deputado, para se dizer mulher, usando o dinheiro público, como o Felipe Santos. Eu não vou respeitar essa gente como autoridade. O Alan que fala assim, autoridade. Eu não vou respeitar essa gente. Eu não respeito pessoas que pregam a perversão sexual de crianças, que pregam a pedofilia. Então, o que se vê no Brasil, o Brasil está contaminado. A gente vê, inclusive eu comecei a denunciar esses pseudos de direita, os caras defendem porque isso é legal pro bolso deles. Eles não pensam, eles não têm cultura, eles não têm educação, não tem nada. Eles só pensam, eles têm aquela paz, vou apoiar o Bolsonaro é a minha base. Os caras apoiam o Bolsonaro. Isso foi engraçado, mas... eu já ouvi isso, cara. Hã? Os caras falando exatamente assim, Bolsonaro é minha base. É minha base. Com essas palavras. Nosso chefe, alguma coisa desse tipo. Mas quando, na verdade, o cara tá aprovando agenda gay, o Tarcísio financia a parada gay. O conservador Tarcísio financia a parada gay. O governo que mais aprovou leis feministas, onde a Damares era ministra da Igualdade, foi o governo Bolsonaro. Inclusive, eu tenho um amigo que está nos Estados Unidos que nem pode voltar para os Estados Unidos, para o Brasil,
porque também foi condenado dentro de uma dessas leis que o presidente Bolsonaro aprovou, porque ele estava cercado de gente aproveitadora. O que a gente tem visto é que o Brasil ele elege gente iletrada como políticos, porque as pessoas letradas sabem que infelizmente, elas sabem. Obviamente tem muitas exceções, Ana Campanholo, o Felipe de Orleans e Bragança. Esse cara é foda demais. Cara, mano. esse Felipe de aí Orleans e merecia Bragança, ser o novo velho. rei do Brasil, né? O novo imperador do Brasil, a família dele. Esse cara é foda. Eu mano. tenho O visto, Nicolas. eu tenho visto pouca debate do Orleans. Mas a Ele Ana fica, Campanholo- ele fica muito lá no Brasil Paralelo fazendo os debates a Ana lá, velho. Campanholo, eu A tiro o chapéu Ana. pra ela. tiro o Cara, chapéu. a Ana Acho que se todos os deputados tivessem A um pouco de deputada Ana, conhecimento como a Ana... Sim, mas a maioria, seria- eles querem se promover. Foi Temos, por isso... temos um palhaço, né, que só Cara, fazer palhaçada. cara, Tem um outro jogador de futebol sem vergonha que só vota contra o Brasil, Imagina, né? velho. Então, cara... Tem um pô, palhaço no PL. É o tem Romário? um PL praticamente. É o Romário? É o Tiririca. Ah, eu não lembrava o nome Ah, dele, é é. Romário. O jogador, né? É Romário. Nem lembrava o tem o nome. Tiririca Tem o daquele lá. Tiririca que só vota a favor Pior que não contra tá, o não governo. fica. Pior que tá, não Ô, fica. Desculpa, ele só vota em Esses favor cara do é governo. foda. Cara, o que a gente tem... Olha, eu... Pô, cada votação dessa é milhões que entra na conta desses caras. Não tô falando nada de vocês, mas deixa a Tá desejar. falando sim, tá Deixa a falando sim. desejar. Cara, aí essa... Eu não vou... Lá Não, no... fora aí você vai lá, o cara que Os carrega caras dinheiro. chegam aqui e ficam com medo de falar. O velho. cara- Não, é Esses que eu quero cara falar é foda. depois. É O porque cara eu tava- carrega dinheiro na cueca, né? É que eu tava falando do Luciano Zucco, que ele é... Uhul! Que ele é... Eu postei algumas coisas, teve maior treta sobre isso, né? Cara, assim... Você só tem que ver as notícias e observar pra você ver o quanto as pessoas são fingidas. Apesar dele ser líder do governo, da oposição, que ele é muito combativo, o cara só tá pensando no dele. Quem é do Sul, que pode ver esse O podcast, Sul é meu país. quem é velho. do Sul, O eles vão Sul- saber o que eu tô falando. o Sul é meu O país. que eu tô falando. O que a gente vê... Cara, você vai ver... Cara, não é preciso ir longe, não é preciso ter informação privilegiada. E o cara, ele não é parceiro do Mourão. Ele é unicarne com o Mourão. Quem é o Mourão? Um agente Mourão do, é um camarada do agente que da foi- China, velho. O Um agente Mourão... chinês. Vamos Até definir. o Michel sabe. É que é o outro melancia Não, mas se desgraçado. você falar assim- Esse aí não é nem melancia, esse aí já é morango mesmo, Não, né, velho? mas se você falar direto assim, você não dá uma base pra pessoa entender. Porque é o seguinte... Eu tô postando agora. lá. Num governo que tá sendo massacrado, pessoas presas, Bolsonaro preso, todo mundo preso, e Mourão tava fazendo o quê? Porque não fala de Mourão. Ele era o vice-presidente. Ele não fez nada de errado? Ele tá livre, leve e solto, meu querido. Será que ele fez tudo certinho? Uhum. Pra não ser nem citado o nome dele? Todos os outros foram mal, só ele que foi o bom? Então, só de pensar assim, você já sabe que tem alguma coisa errada. É muito claro o que a gente vê. Inclusive, tem até Aí não, um... vamos voltar na política. Porque mas- isso, Não, porque o foi papo de isso. política vai ser Não, é amanhã. porque E entra, amanhã né? o bagulho vai pegar fogo. Então é entra, isso, algo entra mais- a política, entra aqui. Mas é claro. Não, só o fato de você... Cara, quando eu vejo aqueles deputados chamando o Traveco lá, o Felipe Santos, que é a Erika Hilton, Senhora ou senhor? eu falei, meu Deus do céu, onde é que tá... Senhore. Onde é Tem que tá a chamar de senhore. dignidade? Velho, Ele. eu não sirvo pra Ele. política. Eu não sirvo pra ser um político, porque, cara, eu não aceito essas coisas. Eu trato a pessoa com educação como ser humano, mas tratar segundo as loucuras dela. Eu não respeito. Você sabe o que eu tô falando? Esses generais que vêm aqui na Europa fazer evento e comer às custas dos pobres, dos patriotas, essas coisas. Nossa, nem fale, isso Os dá cara- uma raiva, velho. Os caras não têm educação. Cara, como até as patriotas. É. Ah, cara, mas você vê essa gente que. O cara. Não corta, não. Deixa isso aí. Cara, você vê, os caras não têm uma educação. Imagina, você passou não sei quantos anos aí como general. O Zucco, esse Zucco, velho, ele trabalhou 10 anos como chefe da segurança do Lula. 10 anos ele trabalhou pro PT. Ai, não. Agora eu sou líder da oposição. Ah, igual eu o sou... Tarcísio. O Tarcísio também trabalhou no governo Dilma, lá uma porrada de antes Cara, ainda. você acha que a pessoa realmente vai mudar? Você acha que ela vai perder o poder, aquela Você acha que esse posição dela? Tarcísio trabalhando lá mó tempão,
com o PT. Você acha que ele não viu nada, velho, acontecendo ali? Raro. Não. Por que não abriu a boca, se eu velho? for eleito, tomar no eu vou crawl. dar anistia instantaneamente. Vou dar. Cara, o presidente Bolsonaro deu a graça pro Daniel Silveira. Resolveu Que bosta resolveu? nenhuma. Bosta. Agora imagina esse Tarcísio ou qualquer outro desses bosta, desses generais, desses militares aí no poder. O que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa? Vai nada, velho. Vai acontecer nada. O professor Olavo de Carvalho sempre deixou claro quem são os militares. Inclusive tem um bosta de um vereador lá do Sul que eu falei bem assim. Ô, velho, não ele fale do Sul não, que é ele meu país, discutindo velho. comigo, aí eu falei bem assim. Aí colocou risadinha. Eu falei, risadinha é argumento de puta. Essa é a famosa frase do professor Olavo de Carvalho. Pois ele não foi e me disse, pelo seu nível, eu não vou mais discutir. Aí eu falei, se você realmente conhecesse as aulas, assistisse realmente as aulas do professor Olavo de Carvalho, você ia entender que isso é uma referência ao que ele tá falando. Qualquer aluno do professor Olavo de Carvalho sabe disso. Aí no final eu coloquei, cala a boca, burro. Aí não falamos mais nada, que é outra frase do professor Olavo de Carvalho. Enfim, o que a gente está vivendo no Brasil, essas questões de gênero, isso só é parte de um problema gigantesco que o objetivo único é simplesmente descaracterizar o indivíduo. Dá uma deprê quando eu lembro do professor Olavo de Carvalho. Nossa, velho. Ele... A deprê porque o cara lutou a vida toda avisando tudo que ia acontecer. Aí, e olha como é que o cara morreu. Que o cara eles fizeram? teve que ir para os Estados Unidos, Sozinho, morrer lá. Praticamente O povo praticamente... Cara, ele avisou, ele falou. Aí o povo virou as costas pra ele. Tem algo aqui que eu quero colocar na mesa, mas eu vou deixar pra amanhã porque é mais tema político. Uhum. Eu vou fazer aqui um briefing. uma prévia aqui. Cara, por que que o senhor Jair Bolsonaro não fez caso o que o professor falava? Ele apareceu, cara, nas lives dele com o livro lá do Bolsonaro, velho. Muitas pessoas, milhares de pessoas foi e votou nele justamente por isso, porque viu nele uma pequena esperança, pensando, pelo menos eu falo desde o meu ponto de vista, né? Pensando ou imaginando que ele ia tomar em conta o que o professor já falava e ia colocar em prática. E, cara, nada, mas, enfim, isso é papo pra amanhã e amanhã tem mais tiro, porrada e bomba nessa porra aí. Tá bom. Mas faz você pensar, velho. Eu, pelo menos, eu fico puto da cara. Eu sei a resposta disso. É um pouco deprimente, mas é o que tem. Agora tá sofrendo as consequências. Vocês sabem, eu sei que vocês sabem a razão disso, que vocês conversaram com certas pessoas. Bom, se eu vou falar o que eu acredito que tá acontecendo no Brasil é a vontade de Deus mesmo. Tem, sabe? Pode até ser. Por exemplo, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Que culpa tem Deus de que o brasileiro é burro, velho? Não tô falando isso, Michel. Para de exagerar. Não, mas cara, a vontade de Deus. Mano, o cara não sabe apertar uma bosta de um botão. Você também aperta aquela bosta do botão, vai saber onde vai parar o voto também. Toma. Não, isso tudo. Pelo amor de Deus, tu acredita realmente que uma criatura daquela horripilante ganhou as eleições? Pois é o que eu tô falando. Você aperta o botão ali também. Mas... Só tinha a USAID, o serviço de inteligência americano ali, colocando a faca no pescoço do presidente Bolsonaro. E tudo isso aqui também vem deles também. É uma parte da agenda. A pergunta que eu queria, você lembrou agora. Aqui nós vemos uma organização toda para destruir, um plano todo para destruir a família, né, a identidade da pessoa e tal. Como se fosse organizar. Eu fico imaginando. Então quer dizer que às vezes fico parando para pensar. Então quer dizer que por detrás disso tudo tem que ter um grupo, tem que ter algumas pessoas. Eu fico imaginando então, igual nós estamos um grupo de amigo aqui e outro grupo de amigo aqui, e esse grupo de amigo é para defender os bons costumes e o outro grupo é para fuder com todo mundo. Exato. Quem são esses grupos? Eles devem reunir o dia todo pra ficar fudendo a vida dos outros, né? Porque não tem lógica. Eles se mostram aí, os globalistas, as ONGs do George Soros, que se chama Open Society, que influencia, mas inclusive aqui na Europa. Mas eles devem ter alguma reunião entre eles só pra fuder a pessoa? Com certeza, Douglas. Cara, quem falava nisso mesmo que nós estávamos comentando agora, com o professor Olavo de Carvalho, ele falava que o Bilderberg, o que é o Bilderberg? O grupo Bilderberg que vai fazer reuniões ali na Suíça, se eu não estou enganado. Tem um local que eles vão no
no Isso Hotel nos- Bilderberg, Isso que eles vão ali que você não pode nem chegar lá. Quem Isso é fala nos muito... Estados Unidos que eles Não, vão é lá, aqui. velho. É, Nos Estados não, é Unidos na que eles se Europa. metem numa chácara lá. Não, é na nessa Europa. porra Tem até a toda e fica Cristina escondido. Jimenez, que é daqui de Sevilha, que ela denuncia isso também. Cara, isso é claríssimo. Mas isso aí, cara, o isso aí entra no que o professor Olavo de Carvalho falava. É o que o professor falava. Eles não vão... O mundo se divide em 3 grandes blocos. Que é o bloco russo-chinês, é o bloco ocidental, que faz parte dos americanos também, e tem os islâmicos. E cada um deles tenta tomar o espaço, conquistar um espaço. Algumas vezes Cara, não- acaba se ajudando não é- ao outro, mas eu- como norma geral eles entram em Eu, porrada entre eles. eu acredito que eles E não aí vão... entra no que você falou no começo lá, que também faz parte do livro, que é a propaganda. Eles usam a propaganda, Cara, os meios de comunicação, tudo essa porra pra fazer nós de trouxa aqui. Para que o pessoal não faça corte dizendo aí, olha o que eles falaram. Não, eu não tô falando que eles vão se reunir, vamos falar de gênero. Não, eles são as pessoas que planejam, por exemplo, vamos mudar os conceitos do mundo. E tem a pessoa certa por isso, tem a ONG certa para investir nisso, tem toda uma operação satânica, literalmente, tanto que as organizações internacionais, o povo fala, não, que foi criada até o Aranha, que é o brasileiro, que o Brasil, por isso que é o Brasil, sempre é o primeiro a discursar nas comissões da ONU lá, igual como teve esse ano. O Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha. Por quê? Porque ele foi um dos responsáveis pela criação da ONU. Pela Cara, criação vai da estudar a não, ONU. pela criação do Estado de Israel. Não, da ONU, velho. Pela criação do Estado de Israel. Então eu Oswaldo posso estar Aranha. equivocado. Eu devo estar equivocado. Enfim. Mas o ponto é, quando se fala disso, ninguém sabe a real história da criação da ONU, que teve envolvido Alison Bailey, que era uma ocultista, cara, os caras... Então eu só fico me imaginando que quando vai numa reunião dessa aí, o capeta sai lá do inferno. Eu vem, não e duvido fica falando. nada. Mas eu não duvido, não. Porque Encarnado, tem velho. lógica, encarnado e vamos Eu acho que fuder com esses essa caras Não, a montam gente- mais suruba lá que vocês A gente- ficam. Não, Eu tem acho que lógica, montam Cara, quem fala o trem disso... é muito... festa regada a uísque. Cara, o que mais tem maconha, é toda essa informação porra, sobre velho. isso. Mas antigamente, quando se falava disso... não, isso é teoria da conspiração, essas coisas. Cara, isso é amplamente divulgado hoje na sociedade. mas Se é por causa da rede social. né? Depois A gente você... tem muita- Não é só isso. Depois vocês procuram aí na internet o Spiritual Cook, que é a Marina Abramovic, que ela faz todo um... Cara, essa mulher é satânica. Procura aí. Marina Abramovic, não pode nem falar isso, porque senão o canal pode cair. Eles fazem festas com... Eles criam ali um bolo da forma humana, por exemplo. E Pô, comem. é a mesma merda então que fizeram lá na abertura na as abertura das em Olimpíadas França, ali na França, né? que fez Com uma a mulher lá Santa- toda deitada. Uma mulher, um homem, sei lá que Santa porra que Ceia. era Procura aqui. depois pra vocês Era- verem é mais ou menos isso aí, essa porra aí? Não, é muito mais realista. Porque você Pô, sabe... mais realista que aquilo, a mulher, homem, sei lá que porra que é, deitado na mesa assim, velho. Você Não vai aconteceu ver. nada, né, cara? Nem os católicos acordou, nem os evangélicos mas os acordou, nem evangélicos nada, estão né, tudo em. Os evangélicos querem Então- tocar rock na Rio Som. Os caras estão preocupados, rapaz. Agora saiu na Rede Globo lá no Brasil, lá... Rede Globo não. Foi Rede Globo. Não assisto essa porcaria. Também não assisti. Se entregou. Não, mas não foi. Eu achei que eu tinha visto o corte, foi nela, mas não foi. Que no Rio de Janeiro, os pastores evangélicos, normalmente parede preta, uma Aí, ó. máfia. Isso é Máfia de preconceito. pastores evangélicos que são associados ao tráfico, à máfia, que agora são pastores, né? Se denominam pastores, tem as igrejas lotadas, lavagem de dinheiro. Cara, se você conversa com alguém do Rio que trabalhou nas favelas, comunidades, como se fala, né, hoje, É proibido falar favela. hein? cara, Agora é um comunidade. absurdo. São coisas assim que você acha que não, você vê assim, pô, é uma desgraça. Velho, são absurdos e absurdos, né? Eu tenho um amigo, foi até o Laudelino que contou, sabe o palhaço? O Laudelino contou a história de um corpo tava em cima da casa da família, né? Era filho do cara lá e o corpo tava ali em cima. Aí a polícia, o bombeiro foi lá pra ver esse corpo pra tirar. Aí o pai foi conversar com o bombeiro. Não é pra tirar esse corpo daí, por favor, porque se vocês tirarem esse corpo daí, eles voltam e matam outro membro da minha família. Isso aí é pra mostrar pra gente quem é que manda aqui. Aí a polícia faz toda uma operação pra tirar aquela família de lá, porque senão o tráfico vai lá e mata. Cara, isso são absurdos e absurdos que a gente... Eu estudo muito isso, vejo muita dessas absurdos. Eu ainda duvido. Imagina pessoas que só estão assistindo novela da Globo, ou Big Brother, essas porcarias, ou estão na igreja sinalizando virtude, que não tem ideia das coisas que estão acontecendo. Então, Acho que tem acho que você já deve ter visto essa frase, senão eu vou ter que buscar ela.
que fala assim, o problema não é os burros, mas sim a quantidade. Entendeu? Porque se a quantidade for maior do que os coisas, acontece igual no Brasil. Se os burros for maior do que as quantidades inteligentes, vira o que tá virando. Mas esse é o objetivo, emburrecer a população, controlar a população. Mas eu acho que eles não têm, nem os próprios, esses globalistas, a elite, eles têm total controle sobre o mundo, porque, por exemplo, antes a Agenda 2030 era a Agenda 2021. Aí que foi a agora agenda já não é 2030, agora é mas não 40, desiste, né? né? 45, mas né? os caras, desiste. mas porque Eles sempre não tem desistem. gente reagindo, sempre tem ali a Mas eles galera. passaram de 30 para 45 agora, né? Antes era 1992, Rio 92, lembra do Rio Mas isso aí 92? sempre inventou alguma coisa. Acho que nós já estamos 25 As anos já. mudanças Porque climáticas. era pra, 99 para 2000 o mundo ia acabar. Então. Era aquecimento global, aí mudou para as mudanças climáticas. Sempre é Não, uma na minha narrativa. época, quando eu era pequeno, era Camada de ozônio. Esses camadas de aquele ozônio. Eu ficava olhando pra cima, mano, os gás da geladeira vai destruir cadê? a camada de Calma. ozônio. Você lembra que falava que os gás que soltam da geladeira queimando? Eu tenho 40 anos. Tem 40 anos que eu tô ouvindo falar que a água vai acabar. Aham, não vai acabar. O que eles podem é controlar, né? Através, eles sabem controlar, mas acabar, não vai acabar. É por isso que o índice de câncer de pele cresceu, mano, a camada de ozônio, ela... O velho. índice de câncer cresceu porque tu Porque fica você fica usando essas passando essa- porcarias. Eu moro na Espanha faz 6 anos, ó. Não tô com a pele já destruída. Eu não uso protetor solar, né? É água, ó. E água. Na água, né? É isso aí. Enfim, Na água. é Fechou? isso, né? Véi, já sabe qual que é a treta do programa. Olha pra câmera, toma seu tempo aí, faz sua propaganda, Então, onde que compra, como olha, compra. Se você morar no Brasil, meu livro está disponível pela editora Letra, Capital ou Livraria da Travessa. As outras editoras não está disponível porque eu fui censurado, obviamente, porque, segundo eles, eu sou um transfóbico. Você também, se você é brasileiro e mora fora do Brasil, você pode adquirir pela Amazon. E também, se você quer presentear o seu amigo que fala espanhol, como vocês aqui, está disponível em espanhol. Eu ainda não fiz o lançamento, mas eu vou fazer. Mas já está disponível em espanhol uma versão mais estendida com o prefácio do Ernesto Araújo, nosso querido ministro das Relações Exteriores, o melhor que a gente teve, eu creio. Outro crânio da... Que foi Que levado foi- para as margens porque ele é... Ô, Foda Bolsonaro, demais, ô, né, Bolsonaro, ó os erros que você cometeu, velho. Não faz mais isso, velho. Ô, Enfim, velho. amanhã a gente fala sobre... Amanhã a gente entra no tema. Beleza. Ou seja, pra comprar na Espanha, Amazon. Amazon. Fora da Espanha, por Amazon. exemplo, França, Só no Itália, Brasil, no Brasil que ele é vendido pelas editoras. O resto do mundo em livrarias. todo. Aham. Tem gente até no Japão comprando, velho. Que eu vi lá no... Sério? Tem brasileiro no Japão Que comprando bom. essas coisas. Bacana. É isso aí, E pô. esse livro eu fiz assim. Esse livro, quando eu escrevi esse livro, ninguém tava falando enfaticamente como no Brasil, como ele tava falando. Então, esse livro, assim, você vai compreender tudo como essas questões de gênero. E a versão em espanhol tá muito mais estendida, porque eu atualizei com as informações mais atuais, que vieram mais leis para proibir essa questão de... A gente nem falou da hormonação de crianças, que como eles fazem. Mas, enfim, a gente fica para a próxima, a gente vai... Bom, conversando Rafael, nós já vamos partindo já pro final. Eu tenho entendido que você que é pai de família, Com você que tem certeza. família, seria muito importante ler esse livro, né? Que daqui a gente vai tirar muita base para o convívio dos nossos filhos, Cara, né? E a defesa da nossa E uma família. coisa que eu vou deixar claro, não deixe seu filho ficar perto de crianças que têm essa disforia de gênero, porque isso vai gerar contágio social e assim, vai ser como se diz quando vai alastrando. Não é discriminação, porque uma criança ela não tá fazendo isso por sexualização, ela não sabe nem o que é sexo ainda. É modinha, né? Ela velho? tá fazendo isso. Não é bem modinha, ela tá sendo induzida a isso por N situações que a gente pode É trazer efeito outra de vez. massa. Então, evite, não permita que seu filho fique assistindo a TV. Velho, até a TV Cultura que eu cresci assistindo no Castelo Rá-Tim-Bum, Bum, Agora- bum, bum. agora Castelo tá Rá-Tim-Bum. é ideologia pura. Mas hoje a gente tem a Brasil Paralelo, tem o canal dos irmãos Turtle, né? Brother Turtle, que eles ensinam sobre capitalismo, sobre as coisas boas contra a ideologia. Legal, É de graça. Tem que guardar isso aí. O aplicativo tá de graça. Tem o Angels Channel, que é do The Chosen. Eu não recomendo que você assista The Chosen, mas tem algumas ideias, tem outros programas bem interessantes ali. Todos de graça.
todos de graça pra No você. Brasil Paralelo eles têm uma linha de Tem. desenhos especialmente já Não, pré-estudado para não o ter Elon esse Musk, tipo de... eu não ponho a mão no fogo por ninguém, mas o Elon Musk, quando tá dizendo que é pra cancelar a Netflix. subscrição do Netflix, a inscrição do Netflix, é justamente por isso. Porque ele sabe o que eu falei pra você. Não é O porque ele quer lançar uma, o não? Netflix pode ser. É que o filho do Elon Musk tem esse problema, ele teve essa Ele treta, foi né? Então ele cooptado, meio que né? ficou... Perdeu. Sim. Ó, o Netflix, ele é um instrumento é um instrumento da família Freud, eu digo. Eu sempre falo assim, a família Freud... Cancelei minha assinatura da Netflix. Hein? Pô, mano, eu nem terminei minha série, velho. Agora eu tenho que Mas e a terminar minha série, velho. Prime? Não, tu pode escolher, Amazon. tu pode selecionar. Velho, por exemplo, quando eu tiver filho, meus filhos vão assistir O Pequeno Urso. Lembra do Pequeno The Urso? Walking Dead vai Teu- assistir, mano. Teu cu, velho. Sangue, já desde criança vendo sangue. Já. Nossa, Deus me livre, vai A ficar hora que doido crescer que nem vai ele. virar... Né? Ficar doido que nem ele. Vai estar Enfim, pronto pro apocalipse. É isso. Acabamos? É isso Semana, aí, pessoal. Douglas. Tchau. É isso aí, pessoal. Queremos agradecer aqui a presença do Rafael Sanzio, que nos visitou aqui essa noite. Desgraça, 5 horas lá de Córdoba de trem, velho. Eu odeio, velho. Por isso que eu não gosto de vir aqui. Mas, Muito obrigado, Rafael, muito obrigado por você ter vindo. De nada. Você é um convidado Foi especial. por vocês sempre que eu você vim quiser mesmo. vir. Foi aqui justamente tá por aberto. vocês. Michelzinho, brigadão, né, Michel? Nós É aqui de nozes, novo. meu querido. Nós Amanhã agradecer porrada e ali mão. também o Igor, né? Porque sem ele a gente não faz nada, não, Igor? Grande Vamos Igor, falar grande com o Igor. Daqui a pouco vai fazer parte do canal também já. É isso aí. E agradecer a vocês que estão aqui nesse mais episódio do Só Vai Podcast. Até mais. Só vai. Tchau.